Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Mais uma semana e mais atividades de língua portuguesa. Hoje nós vamos lá na página 65. Nós vamos falar um pouquinho essa semana sobre tirinhas, né? Que são essas histórias em quadrinhos, que a gente já falou um pouquinho da semana passada. E também vamos falar um pouquinho de substantivos comuns e substantivos próprios. Vamos lá? Então aqui, ó, agora é com você. Leia os quadrinhos a seguir com os personagens Cebolinha e Mônica. Vocês já devem conhecer. Então lá vem o Cebolinha. Vou falar em Zília com a Mônica. Ela não vai entender nada. Diz aí, mina, tá com alguma quizumba na cuca? Qual é, minão? Tá curtindo uma de diferente? É uma tirinha do Maurício de Souza. As tiras clássicas das Turma da Mônica, tá? Essa aqui é de 2011. Então vamos lá para as perguntas dessa tirinha. A. O Cebolinha conseguiu deixar a Mônica sem entender nada? Sim ou não? Ele queria que a Mônica não entendesse nada do que ele estava falando. Ele conseguiu? Sim ou não? Por quê? Será que a Mônica também conhecia gírias e ele pensava que ela não conhecia? Tá? Então a gente tem que responder aí, tá? B. Vamos só subir um pouquinho aqui pra gente. Converse com os colegas e escreva o significado de cada gíria. Então, toda vez que tiver uma atividade, converse com os colegas, vocês vão conversar com as pessoas que estão acompanhando vocês na atividade aí, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que quer dizer a palavra mina? É uma gíria. Se refere ao quê? A uma menina, a um menino, tá? Kizumba. O que será que quer dizer kizumba? Será que é alguma coisa que é confuso, que não sabe explicar? Cuca. Quando ele referiu a Mônica falando cuca, ele quis dizer o quê? E a Mônica respondeu para ele aqui, né? Minão. O que quer dizer minão quando ela falou isso para ele? E depois assim, tá curtindo uma de diferente? O que ela quis dizer, tá? Então vocês vão colocar com as palavras de vocês. E aqui na letra C, o efeito de humor da tirinha seria o mesmo se a Mônica não tivesse usado gírias também, né? Se ela não tivesse usado gírias, será que teria graça? Provavelmente não, né? O Cebolinha quis tirar uma, né, com a cara da Mônica, mas ele não conseguiu, porque ela também conhecia as gírias. Vamos lá para a próxima página. Então, na página 66, vamos entrar aqui, pessoal. Vamos lá. Agora vai ser com vocês, tá bom? Vamos lá, ó. Reescreva as frases substituindo as partes destacadas por palavras ou expressões que você conhece, mas que mantenha o sentido, mantendo o sentido. Então, letra A. Ganhei um celular fantástico. Qual outra forma que eu posso dizer isso? Ganhei um celular irado, muito da hora, tá? Palavras que vocês usam no cotidiano de vocês. Letra B. Consegui conversar muito bem com aquela garota. Então, é o que está em preto que a gente vai mudar, né? Como que eu posso trocar aí por uma gíria quando eu quero escrever conseguir conversar muito bem? Bater um papo, levar um lero, tá? A linguagem que vocês usam aí. Letra C. A festa de aniversário da Zezé foi muito, muito boa. O que quer dizer isso? Quando uma coisa foi muito, muito boa, né? Foi massa, bombou, tá bom? Letra D. No meu aniversário veio uma turma muito grande. Então, como que eu posso mudar aí? No meu aniversário veio uma turma muito grande. Como que eu posso dizer? Né? Veio uma galera, bombou de gente, tá bom? Pessoal, número 3, vocês não terão que fazer, tá? Mas eu gostaria de conversar sobre isso, porque é em dupla e teria que estar apresentando na aula. Como nós estamos no remoto, isso não vai ser possível, mas é importante a gente ler um pouquinho e conversar sobre, tá bom? Então tá aqui assim, ó, pesquise palavras, expressões ou forma de falar que sejam bem características de sua região, gírias, formas de pronunciar,
as palavras diferentes, nomes para a mesma coisa. Então, por exemplo, eu, né, moro aqui em Sorocaba há algum tempo. E quando eu cheguei aqui, eu estranhei algumas palavras. Por exemplo, o pão que a gente, né, come no café da manhã, aqui em Sorocaba eles utilizam o nome de filão, né, filãozinho, aquele outro pão mais macio, cachorrão. Então, quando eu cheguei aqui, eu levei um susto, eu não sabia que usava esse termo. De onde eu venho, de São Paulo, a gente só fala pão, né, pão francês. Em outros lugares, como por exemplo na Baixada Santista, eles usam média. Tá? Então, em cada região que a gente vai, tem as características próprias, né, a linguagem própria para alguns objetos, para determinadas coisas. E a gente não pode considerar que isso é errado, porque é uma característica do lugar. Então, a gente precisa respeitar, precisa entender e saber o que quer dizer, tá bom? Depois aqui, converse com as pessoas do local onde mora, pergunta se elas permitem a gravação da festa, isso aqui nós vamos fazer, tá? Depois tem a parte da apresentação dos colegas, que a gente não vai fazer, tá bom? Aí tá falando aqui no final sobre as variedades linguísticas, que é o que eu estava comentando agora com vocês. Vocês podem conversar com os familiares de vocês, né? Se de repente veio de algum outro lugar, né? O nome que se dá para algumas coisas diferentes. Por exemplo, mandioca, né? Aqui em São Paulo a gente fala mandioca. Lá na Bahia se conhece como aipim, né? No estado lá pro Nordeste, Maranhão, aqueles outros Piauí, é conhecido como macaxeira. Então, vejam, é o mesmo alimento, mas com nomes diferentes dependendo da região, tá bom? Então, uma variedade linguística aí. E a gente precisa respeitar essas diversas formas de falar, tá bom? Vamos para a próxima aqui. Próxima página é a página 67. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que estudamos. Vou ampliar para vocês. Hora de organizar o que estudamos. Leia com os colegas os esquemas a seguir. Converse sobre o que estudar. Então, tem lá variedades linguísticas, né? Aí tem a linguagem informal e a linguagem formal. Então vamos ver o que é uma linguagem informal. É aquela mais empregada no dia a dia, né? É uma linguagem mais descontraída, espontânea, né? Pode apresentar expressões populares e gírias. Então é como a gente conversa no dia a dia, né? Com nossos familiares, com nossos amigos. É o jeito que a gente fala no dia a dia. Uma linguagem mais formal, ela é empregada em situações de comunicação e gêneros textuais mais formais. Então, quando a pessoa vai fazer uma palestra, né, quando vai apresentar textos científicos, a gente viu muito isso em ciência, que usa termos, né, científicos, porque está falando uma linguagem mais geral, para que todos entendam. Né, alguns jornais falados e escrito, né? Por exemplo, então o jornal que a gente assiste na nossa casa, a pessoa começa lá, bom dia, boa tarde, e começa falando, né, as notícias principais na cidade. Não vai ficar falando, e aí, gente, aí, mano, né? Isso não é uma linguagem de um jornal, né? Diferente das pessoas que são youtuber, né? Que tem os seus canais lá, então ela já tem uma linguagem mais informal, que fala mais com a galera que curte, que segue essas pessoas. É uma linguagem menos descontraída e menos espontânea. Então, tem-se regras que precisam ser seguidas. E geralmente não apresentam expressões populares ou gírias, pois tem que ser mais objetiva e precisa. Aí nós vamos falar um pouquinho agora aqui sobre substantivos próprios e o uso da letra maiúscula. Nós vamos focar mais nos substantivos. A letra maiúscula vai ficar para a semana que vem, tá joia? Leia as duas listas de palavras a seguir. Então vamos lá: ursa, cidade, santuário e gato. Então, isso que está na coluna da direita em azul são substantivos comuns. Por quê? Porque ursa pode ser qualquer ursa, cidade pode ser qualquer cidade, santuário também e gato também. Agora, se a gente vir para o lado esquerdo aqui, ó, onde está em vermelho, né? Quando já são substantivos próprios. Por quê? Porque ele tem um nome que o identifica, tá? E isso é uma coisa que é igual quando eu falo com alunos, né? Se eu falar alunos, é um substantivo comum. Se eu falar a aluna Ana Laura, aí Ana Laura já é próprio, porque eu estou dando nome,
né? Uma pessoa específica. E a mesma coisa acontece aqui. Então, ursa é Rovena, então Rovena é próprio. Teresina é o nome de uma cidade, então é próprio. Santuário, só que qual santuário? Rancho dos Gnônimos, né? Então também é próprio. E o gato não é um gato qualquer, é o Romeu. Então o que está do lado direito em vermelho são substantivos próprios. E esses substantivos próprios, eles sempre começam com letra maiúscula, igual o nome de vocês. Quando vocês vão escrever o nome de vocês, sempre inicia com letra maiúscula, o nome e o sobrenome. Por quê? Porque é algo importante, né? É algo próprio, específico de cada um. Então vamos lá. As palavras em azul nomeiam seres e lugares comuns, isto é, estamos falando de qualquer ursa, qualquer cidade, qualquer santuário, qualquer gato. Essas palavras são substantivos comuns. Quando falamos em Rovena, estamos nos referindo a uma ursa específica, aquela que era a mais triste do mundo. Lembra da reportagem que a gente trabalhou há umas semanas atrás? Não é mais qualquer ursa, é a Rovena. Quando falamos em Teresina, não nos referimos a qualquer cidade, mas à cidade de Teresina. As palavras em laranja especificam que a ursa Rovena, específico que é a ursa Rovena, que é a cidade de Teresina e que é o santuário, e que o santuário é o rancho dos Gnônimos. E que o gato do diário é o Romeu. Essas palavras são substantivos próprios, tá? E os substantivos próprios sempre precisam ser iniciados com letra maiúscula, tá bom? Então vamos para a próxima página. Aqui nessa página, vocês vão fazer até a parte desse quadro dos substantivos próprios e comum, tá? A atividade número 1, vocês não vão fazer, porque vai ficar para a próxima semana, ok? Então vamos lá, agora é com você. No quadro a seguir, há uma lista de substantivos comuns. Complete o quadro dando um nome específico para cada um desses substantivos. Aqui a resposta é pessoal, tá? Cada um vai colocar, né, o que quer, vai escolher o que quer. Porém, tem que lembrar das regrinhas lá, tá bom? Então, vamos lá. País. Vocês vão escolher um país aí e não esquecer de colocar com letra maiúscula. Um artista, pode ser o artista preferido de vocês. Uma cidade. O nome de um homem, uma mulher e um herói, tá bom? Então, aqui, ó, os nomes que você escreveu especificaram cada um dos substantivos, particularizando-os. São substantivos próprios, nomes de pessoas, animais, países, cidades, ruas, rios, livros, filmes, loja e etc. Tudo que é muito particular é próprio, é substantivo próprio. Tá bom, pessoal? Então, caprichem na atividade aí. Não esqueçam de tirar as fotos e mandar lá no WhatsApp da Pro. Tá bom? Essa é a nossa aula de língua portuguesa da semana. Boa semana para vocês e até a semana que vem. Tchau!